Nessa aula nós vamos falar sobre as articulações da coluna vertebral, costelas e externo, ou seja, do esqueleto axial. Então, no esqueleto axial nós vamos ter as seguintes articulações. Nós vamos ter a articulação da coluna vertebral com o crânio, que é essa primeira articulação aqui, que é a articulação atlanto-occipital. Depois nós vamos falar em detalhe da articulação da primeira com a segunda vértebra, que é a atlanto-axial. Em seguida, a articulação das demais vértebras, que vão ter uma estrutura muito parecida. Depois, a articulação das costelas com as vértebras, que é a articulação costo-vertebral. A articulação das costelas com as suas cartilagens, que são as articulações costo-condrais. E as articulações entre as cartilagens costais e o externo, que são chamadas de esternocostais. E a articulação entre os ossos que compõem o externo, que são as esternebras, que são as sincondroses esternebrais. Primeiro vamos falar da articulação atlanto-occipital. Essa articulação é uma articulação sinovial, do tipo elipsoidal ou elipsoide, formada pelos dois côndilos, do occipital e pela fóvea articular cranial do atlas. Nessa figura aqui a gente consegue ver aqui, o côndilo do occipital, e tem uma reentrância aqui no atlas que se adapta nele, que é justamente essa fóvea para articulação com o côndilo, do occipital. Bem, essa articulação ela vai permitir os movimentos de flexão e extensão, como se o animal balançasse a cabeça dizendo sim. Cada cápsula dessa articulação, elas são separadas, mas elas podem se unir ventralmente, como a gente vai ver numa figura adiante. E quais são os ligamentos que a gente pode ver nessa articulação? Nós vamos ter dois ligamentos laterais, representados aqui pelo número 4. Esses ligamentos a gente pode perceber que ele sai da superfície medial do processo paracondilar e vem em direção à raiz da asa do atlas aqui, cranialmente, dos dois lados. Além disso, nós vamos ter uma membrana atlanto-occipital ventral e outra dorsal. Elas se localizam justamente aqui, partindo dessa parte caudal do osso occipital e vindo para a superfície dorsal aqui do atlas, a membrana atlanto-occipital dorsal, e a ventral vindo aqui da parte basilar do occipital para a superfície ventral aqui do atlas. Nessa figura aqui, então, a gente pode ver numa vista dorsal e numa vista ventral essa articulação no equino, aqui está a crista nucal, isso aqui é o atlas, aqui na superfície ventral, a parte basilar do osso occipital, a parte ventral do atlas aqui, as fossas atlantais aqui. E reparem que as cápsulas elas estão isoladas aqui dorsalmente, elas não se comunicam, mas ventralmente elas podem se comunicar, serem contínuas, mas também podem estar separadas, dependendo do animal. Bem, vamos falar agora da articulação atlanto-axial. Essa articulação vai ser feita entre o processo odontoide do axis, ou dente do axis, que ele apresenta uma superfície articular, que é contínua com a superfície articular cranial do axis. Tudo isso vai se adaptar na fóvea articular caudal do atlas. E quais são os ligamentos dessa articulação atlanto-axial? Ela é uma articulação sinovial do tipo trocoide e o movimento que ela vai fazer é de rotação, permitindo com que o animal balance a cabeça como se estivesse dizendo não, fazendo uma negação. Então, quais são os ligamentos dessa articulação? Um deles é a membrana atlanto-axial dorsal. Essa membrana atlanto-axial dorsal está esquematizada aqui pelo número 7, comunicando as superfícies dorsais do atlas e do axis, fechando o espaço aqui entre eles.
e é conhecido também como membrana tectorial. Além disso, nós temos o ligamento atlantoaxial dorsal, que é uma faixa dupla de tecido conjuntivo que sai daqui da espinha do áxis e vai em direção à superfície dorsal aqui do atlas. Outro ligamento é o ligamento longitudinal do dente, que a gente pode ver aqui indicado pelo número 6. Esse ligamento ele sai da superfície dorsal do dente do áxis e vem se prender aqui, ó, na parte basilar do osso occipital e também, ó, no côndilo do osso occipital. Além disso, nós temos o ligamento alar, né? Ele é duplo, um de cada lado desse ligamento longitudinal do dente. É esse ligamento aqui, ó, indicado pelo número 5. Ele sai da superfície dorsal do processo odontoide do áxis e vem se prender aqui na parte ventral, no canal vertebral do atlas. Um outro ligamento é o ligamento atlantoaxial ventral. Ele não está representado nessa figura, porque isso aqui é uma vista dorsal, né, da coluna vertebral, e ele vai se localizar, então, ventralmente, interligando aqui o atlas com o áxis. Só que do outro lado dessa imagem aqui, por isso que ele não está sendo mostrado. Cabe a gente destacar também, isso aqui é no cão, numa vista dorsal. Aqui está o atlas, aqui o áxis. A gente pode observar que o processo odontoide está aqui, né? A gente pode observar que o processo odontoide está aqui. E repare que tem um ligamento passando por cima dele. Esse ligamento a gente não viu lá no equino, mas ele é um ligamento que existe no cão, no suíno e no coelho também, que é o ligamento transverso do atlas. Além disso, a gente consegue ver os ligamentos alares aqui, que eles têm uma disposição diferente lá do equino. Ele sai daqui do processo odontoide, mas vai para a superfície medial aqui dos côndilos, né? É diferente do que a gente viu no equino. E um ligamento aqui, que é o ligamento apical do dente, que sai da extremidade rostral do processo odontoide e vai para a superfície dorsal aqui da parte basilar do osso occipital. Além disso, nessa figura aqui, ó, a gente consegue ver um ligamento que a gente viu lá no equino, que é o ligamento atlantoaxial dorsal, interligando aqui a espinha do áxis com a superfície dorsal do atlas. Bem, vamos falar agora das articulações das demais vértebras na coluna vertebral, que elas vão ter um aspecto muito semelhante, né? Primeiro vamos falar das articulações dos corpos. A gente tem que lembrar que as vértebras elas podem se articular pelos corpos e pelos arcos. A articulação entre os corpos vai se dar por uma superfície articular rostral, que geralmente é convexa, e uma caudal, que é côncava. Entre cada vértebra vai existir um disco intervertebral, preenchendo esse espaço. Esse disco intervertebral é uma peça de fibrocartilagem, uma cartilagem fibrosa, que vai apresentar um núcleo pulposo, um núcleo gelatinoso. Bem, nessa figura aqui, então, essa é a parte formada de fibrocartilagem e essa parte central aqui é o núcleo pulposo. Como meio de união entre as vértebras é uma cartilagem fibrosa, então essas articulações são classificadas como sínfise. E quais são os ligamentos que vão manter os corpos unidos? São os ligamentos longitudinal ventral, que está representado aqui pelo número 8. Esse ligamento longitudinal ventral ele se inicia aproximadamente na metade do tórax e se estende até o sacro. E ele vai ser mais espesso na transição do tórax para o abdômen, onde os pilares do diafragma se unem a ele, fazendo com que ele fique mais espesso. Além disso, tem um ligamento que corre aqui dentro do canal vertebral, que é esse espaço aqui. Dentro do canal vertebral existe um ligamento que é o ligamento longitudinal dorsal. O longitudinal dorsal, a gente pode ver nessa vista aqui ao lado, é como se a gente tivesse cortado aqui, ó, a lâmina de uma vértebra, tivesse feito uma laminectomia e fosse olhar aqui por cima, para a gente visualizar aqui o assoalho do canal vertebral. Visualizando aqui, então, o ligamento longitudinal dorsal, a gente vê que ele é estreito no centro do corpo da vértebra e se alarga em direção às extremidades. Então aqui fica um disco intervertebral, aqui uma outra vértebra, o
corpo de uma outra vértebra. Então esse ligamento, quando chega aqui na região do disco intervertebral, ele se dilata, se insere nesse disco intervertebral. Quando chega no corpo da próxima vértebra, ele começa a se estreitar de novo, depois se alarga novamente quando chegar aqui na próxima articulação com a próxima vértebra, onde tem próximo disco intervertebral. Aqui nessa figura, então, a gente consegue ver numa peça anatômica, cortado no plano mediano, mostrando aqui o corpo de uma vértebra, o disco intervertebral aqui, né, a parte de fibrocartilagem, ou cartilagem fibrosa, e o núcleo pulposo. Se você retirar um disco desse e for olhar de frente aqui assim, você vê isso aqui, a parte de fibrocartilaginosa aqui na periferia, formando um anel fibroso, e um centro que é uma gelatina, uma parte gelatinosa que é chamada de núcleo pulposo. Vamos falar agora das articulações entre os arcos das vértebras, que é justamente essa porção aqui, né, e os processos associados a ela, como isso aqui, ó, o processo espinhoso. Bem, unindo os arcos, nós temos um ligamento que é rico em fibras elásticas, por isso ele tem um tom amarelado, e devido a isso ele é chamado de ligamento flavo, ou ligamento amarelo, né, se interpondo aqui entre os arcos dorsalmente. Acima disso, né, nós vamos ter entre os processos espinhosos aqui o ligamento interespinhal, que são esses ligamentos aqui, unindo os diversos processos espinhosos das vértebras. Outro ligamento é um ligamento que corre aqui, ó, como um cordão acima dos processos espinhosos das vértebras. Esse é o ligamento supraespinhal. Esse ligamento supraespinhal, quando ele chega na região cervical, ele sofre uma modificação e passa a ser chamado de ligamento nucal. Ele passa a ser um ligamento bastante elástico, como a gente vai ver nas figuras mais adiante aí, então. Aqui, então, uma nova figura mostrando a mesma coisa que a gente viu anteriormente, só para relembrar aqui, a articulação entre os corpos, né, formada aqui pelos discos intervertebrais, né, ou seja, são sínfises, mostrando aqui o ligamento longitudinal ventral e o longitudinal dorsal dentro do canal vertebral. Aqui a gente tem um arco e aqui o outro de outra vértebra, sendo unidos aqui nessa região pelo ligamento flavo ou amarelo. E entre os processos espinhosos, nós temos os ligamentos interespinhais. E interligando dorsalmente esses processos, nós temos um cordão que é o ligamento supraespinhal. E esse supraespinhal, como eu falei, na região cervical, ele passa a ter uma característica diferente, porque ele é rico em fibras elásticas, e vai ter características especiais em cada espécie, como a gente vai ver na próxima figura, né? É bom detalhar aqui também que o ligamento flavo, ou ligamento amarelo, ele não preenche todo o espaço entre os arcos das vértebras, deixando esse espaço aqui que é o forame intervertebral, né, nas superfícies laterais aí da coluna vertebral, por onde vão emergir os nervos espinhais. Aqui, então, a gente tem o ligamento, né, supraespinhal. Repare que ele vai interligando dorsalmente os processos espinhosos das vértebras torácicas e lombares. E quando chega aqui na região cervical, ele sai aqui do processo da primeira vértebra torácica, no cão, e vai em direção à espinha do áxis, como um cordão elástico. No bovino, a gente vê essa mesma coisa, só que esse cordão sai aqui da primeira vértebra torácica e vai em direção ao osso occipital, assim como no equino. Mas além dessa parte, que é um cordão que nós chamamos de parte funicular do ligamento nucal, existe uma parte em forma de lâmina, que é chamada de porção lamelar, né, ou laminar. Toda essa estrutura é rica em fibra elástica justamente para permitir os movimentos amplos que o pescoço faz e o animal poder movimentar bem a cabeça. Então essa é a diferença aí entre os mamíferos domésticos em relação ao ligamento nucal. Reparem também outra coisa que está destacada aqui nessa figura são bolsas sinoviais que se encontram aqui
entre os processos espinhosos, aqui na primeira vértebra torácica e segunda, tem uma bolsa aqui sinovial abaixo do ligamento e acima desses processos, que é a bolsa subligamentosa supraespinhosa. E as duas bolsas se encontram aqui, uma dorsal ao atlas e outra dorsal ao axis, e abaixo da parte funicular aqui do ligamento nucal, que são as bolsas subligamentosas nucais, cranial e a caudal. Na próxima etapa, nós vamos falar das articulações costovertebrais, que são as articulações entre as costelas e as vértebras. As articulações costovertebrais nós vamos subdividir em duas articulações. As articulações que são feitas pela cabeça da costela, com o corpo da vértebra, e a articulação que é feita pelo tubérculo articular com o processo transverso da vértebra torácica. A gente tem que lembrar que no corpo das vértebras torácicas existe um par de fóveas, de superfícies articulares, cranialmente e outro caudalmente, que é justamente para articular com essa cabeça da costela. E também no processo transverso das vértebras torácicas existe uma superfície plana no articular, no processo transverso, que vai se articular com o tubérculo articular da costela. Na articulação da cabeça da costela, nós temos, ela é uma articulação sinovial esferoidal. Já a articulação entre o tubérculo da costela e o processo transverso é uma articulação plana. Ambas são sinoviais. Quais são os ligamentos da articulação da cabeça da costela? Nós temos um ligamento na articulação da cabeça da costela, nós temos um ligamento que é chamado de radiado, que ele se irradia a partir do colo da cabeça da costela, vindo em direção ao corpo da vértebra aqui ventralmente, cranial e caudalmente. Existe também um outro ligamento, que é chamado de intraarticular, que ele envia três ramos aqui para dentro do canal vertebral. Um ramo que segue cranialmente, outro caudalmente, se espalhando aqui na superfície dorsal do corpo da vértebra, e uma outra parte dele, média aqui, que vai até a cabeça da costela do lado oposto. Por isso que ele é chamado de ligamento intercapital. Esse ligamento ele é chamado de ligamento intraarticular. Então essa parte do ligamento intraarticular, que liga uma cabeça da costela à outra, é chamado de ligamento intercapital. Na articulação costo-transversal, que é entre o tubérculo da costela e o processo transverso da vértebra torácica, nós temos um ligamento do tubérculo da costela, que é esse ligamento aqui que sai do tubérculo da costela e vai até o processo transverso, e esse outro ligamento que sai do colo da cabeça da costela e vai em direção ao processo transverso, que é o ligamento costo-transverso. Resumindo aqui, então, nós temos a articulação costo-vertebral. Ela é formada por duas articulações, como nós mencionamos. A articulação da cabeça da costela, onde ela vai se articular com o corpo das vértebras, com as fóveas que se encontram nesse corpo, cranial e caudalmente. E a articulação do tubérculo da costela com o processo transverso, que é a articulação costo-transversal. Na articulação da cabeça da costela, nós vimos que existe um ligamento, que é o ligamento radiado, que sai aqui do colo da cabeça da costela e se espalha aqui pelo corpo da vértebra, circundando essa cabeça. Tem um ligamento intraarticular que sai da cabeça da costela e vem em direção aqui ao canal vertebral, mandando um ramo que segue cranialmente, outro ramo caudalmente, percorrendo o assoalho, e um ramo médio que vai em direção à cabeça da costela do lado oposto, que é o ligamento intercapital. Na articulação costo-transversal, nós temos que destacar dois ligamentos. O ligamento do tubérculo da costela,
que é esse aqui que sai do tubérculo da costela em direção ao processo transverso da vértebra, e o ligamento costo-transverso, que é esse que sai aqui do colo da cabeça da costela e vem em direção aqui ao processo transverso também da vértebra torácica. Já nessa figura aqui, nós temos a articulação entre o final aqui, ó, da costela, né, a extremidade distal da costela, com a cartilagem costal. A superfície articular da extremidade distal da costela ela é côncava e a extremidade proximal da cartilagem costal ela é convexa. Essas duas peças estão unidas por tecido conjuntivo, então articulação fibrosa, e ela é mantida unida pela continuidade aqui do periósteo com o pericôndrio. Na extremidade distal da cartilagem costal, ela vem se articular aqui com o externo, numa articulação que é chamada de articulação externo-costal. Essa articulação externo-costal é sinovial, ela é reforçada por um ligamento chamado de externo-costal radiado, que fica no entorno aqui dessa articulação, se irradiando. Aqui nós podemos perceber também que o externo ele é formado por várias peças ósseas, que são as esternebras. Essas esternebras elas se articulam sendo unidas por uma cartilagem hialina, que é esse tecido, envolvendo todas elas. Como é uma cartilagem hialina, então essas articulações elas são sincondroses, que são as sincondroses externais. Repare que na extremidade cranial, o externo tem essa projeção aqui, que é o que nós chamamos de manúbrio do externo, e essa projeção caudal, que é o apêndice xifoide.